Boa noite, meus amigos, meus irmãos. Antes de entrar no nosso assunto, queria mais uma vez agradecer o convite, que a casa nos oferece a oportunidade de trabalho. Também agradecer à espiritualidade amiga que rege esta casa, por, de certa forma, ter permitido que aqui a gente estivesse. Esperamos que a gente tenha bastante clareza nos ensinamentos, para que a gente possa, ainda que modestamente, colaborar com os nossos fatores íntimos. Bem, meus irmãos, o assunto, de fato, não é dos mais apetitosos, né? No entanto, nós somos espíritos. Para começar a discernir sobre, não podemos deixar de lembrar que nós estamos encarnados num plano de provas e expiações. Bem, os próprios termos dessa qualificação já nos deixam de sobressalto, pelo menos. É preciso, então, que a gente entenda que no plano de provas e expiações, que não é lá essas coisas, é apenas o segundo degrau na escala evolutiva, é a característica maior de um plano de provas e expiações, como espíritos devedores, não posso falar de vocês, mas com certeza o amigo de vocês o é, tem as suas características principais, como dizia. O plano de provas e expiações, dor e sofrimento é uma constante. Paz e felicidade são momentos. Vivemos momentos, de fato, de paz e felicidade, porque nem tudo está perdido. Mas a gente pode observar que, terminado esse período, logo vem um desafio. E é nesses desafios, então, que a gente é convocado a enfrentar a nossa própria realidade, se não de hoje, de ontem. E assim, nesse conhecimento que a gente tem se aprofundado, que a doutrina nos faculta, oferece uma certa tranquilidade, fora da ansiedade, uma certa firmeza no propósito a ser atingido, e assim a gente caminha, ainda que sentindo. O fato de ser espírita não quer dizer que a gente não sente, né? Podemos sentir de forma diferente. As coisas se abatem na nossa vida, seja por que razões forem. Nós costumamos dizer que, na minha concepção pequena, que felicidade para o homem encarnado se define em 3 aspectos: dinheiro, saúde e família. Dificilmente você vai encontrar alguém que tenha esses 3 juntos. Sempre vai faltar um deles. É justamente o que ficou para trás. É o nosso grande desafio. Não vamos entrar em particularidade, porque como espíritos em desenvolvimento, cada um tem os seus. Então, o nosso propósito hoje, meus amigos, não é aumentar a aflição e dor de ninguém. É nos conscientizarmos, se é que já não somos conscientes, da realidade que nos envolve. É assim, até que deixe de ser. Mas enquanto é assim, é preciso que a gente tenha os elementos que nos mostrem como a gente se conduzir nesta situação que, no momento, nós, como espíritos reencarnantes, precisamos superar. Então, eu espero que hoje a gente traga conhecimento da nossa verdade, traga um pouco de consolo, que é o conhecimento, e que assim, reunindo as nossas forças diante dos desafios que falei ainda há pouco, a gente possa aurir as energias necessárias para superar estas questões. Se não superá-las, porque tem questões que às vezes numa encarnação não dá para superar, pelo menos administrá-las com bom senso, com equilíbrio, com paciência, com perseverança e, acima de tudo, com a palavra de 2 letrinhas que é colocada à prova em todos os momentos em que as dificuldades aparecem. Ele é muito simples de falar, mas na prática às vezes é complicado. Chama-se 2 letrinhas? Então a gente sabe. Por isso eu costumo dizer, claro que eu estou generalizando e não é assim, que fé é coisa de espírito, tá, gente? O homem acredita em alguma coisa. Fé é coisa de espírito, porque é na dificuldade que ele mostra que ele tem fé. E aí ele caminha. E nós estamos sendo hoje convocados a falar das nossas aflições. Muito superficial, nada de elevado, apenas um reforço na nossa forma de caminhar. Vamos lá. Bom, literalmente, então, a gente prefere sempre fazer assim para deixar a coisa bem encaminhada. Segundo o nosso dicionário, causa é aquilo que faz com que uma coisa ou algo exista ou aconteça, em virtude de alguma coisa, né? Bom, isso aí a gente já sabe. A aflição é um grande sofrimento, é angústia, é uma agonia, é um tormento, é uma tribulação, uma inquietação. Eu acho que isso, de certa forma, em algum grau, todos nós já passamos ou estamos passando. Eu não gosto de falar assim, mas pela característica de um plano de provas e expiações, talvez ou vamos passar, né? Então a gente tem que estar sempre preparado para o que vier amanhã. Porque quando Jesus disse que
se não se coloca fardos pesados em ombros fracos, quer dizer que cada vez que eu fortaleça os meus ombros, o pezinho na cruz é colocado. A ideia não é boa, né? Mas é assim que funciona. Não é? Quando eu mostro a minha fortaleza, bota mais um pezinho que ele pode carregar. Né? E evidentemente que tem vezes que às vezes o peso, devido aí na nossa pouca resistência às dificuldades que se apresentam, a gente se ajoelha. Aí eu me lembro de 2 exemplos muito clássicos. O primeiro, do nosso grande ídolo Paulo de Tarso, né? Pelo menos para mim é uma lembrança. Paulo de Tarso tem uma característica que me agrada muito e deixa a gente reforçado em buscar a fé que mora dentro de cada um, quando ele disse que na encarnação ele tudo podia fazer, mas que tivesse bom senso. E a gente observa que Paulo de Tarso, um grande espírito, obviamente, numa encarnação, me perdoe a expressão, saiu de diabo a anjo. Não é tarefa para qualquer um, não é? Portanto, mas também nos deixou claro que se a gente perseverar como ele o fez, mesmo às vezes, como dizia, sentado à beira do caminho, nunca se ficará sozinho. O Cristo, por exemplo, é o seu guia, a gente sabe disso, e dizia no seu ouvido: levanta-te, estarei contigo até o fim. E o outro exemplo, evidentemente, o nosso amigo irmão, sustentáculo de todas as nossas exemplificações, ensinamentos, Jesus Cristo, que mesmo tendo seu perispírito diferente, a gente sabe disso, mas na carne a gente sabe que as coisas se misturam. Então, obviamente, que a cruz, em determinado pedaço daquela trajetória, pesou-lhe nos ombros, e teve alguém que foi lá e o ajudou. Né? Então, a gente percebe que cada vez que a cruz fica um pouquinho pesada, além das minhas forças, alguém vai suscitar alguma coisa que vai me estimular a prosseguir. Logo depois, obviamente, como a cruz é minha, toma, botaram no ombro de Jesus e ele foi até o final. É só um exemplo que a gente caracteriza os nossos enfrentamentos. Essas 2 questões, meus amigos, nos levam a 3 frasezinhas que a gente separou. Obviamente, caberia outras, que eu a cada um segundo suas obras, que a gente associa imediatamente, e essa frase é do nosso Mestre Jesus, que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Acabei de falar de Paulo de Tarso, né? Não sei se exatamente nessas palavras. E a outra, que a gente sempre fala muito: não há efeito sem que haja uma causa. Então, todo efeito, ele tem uma causa correspondente, ou uma causa tem todo um efeito, como quiser. Bom, prossigamos então. Como disse a vocês, o propósito da nossa conversa não é trazer que a gente saia daqui, nossa, então amanhã eu já sei que vou esperar, amanhã eu posso esperar. De fato, pode até acontecer, né? Mas o que a gente precisa é de consolo. Consolo por quê? Não há meta a ser atingida. Quando Jesus fala, a gente vai falar isso ainda há pouco como exemplo, dos bem-aventurados aflitos, ele se refere a esse consolo que a gente tem por conhecer a verdade de cada um de nós. A doutrina espírita nada mais é do que exatamente isso, a oportunidade de nós termos a coragem, com os conhecimentos, de olhar para dentro. E depois, mais coragem ainda, para colocar em prática. Me lembro de 2 frases aqui, do nosso querido Sócrates, 469 antes do Cristo, né, onde ele era o precursor, preparava a vinda já um doce, né, e que ele dizia: homem, conheça a ti mesmo. E na mesma sequência do ensinamento, o homem, vença a ti mesmo. Então, são 2 consequências que a gente precisa adotar na nossa trajetória. O primeiro, óbvio, nós estamos cuidando disso hoje também, que é o autoconhecimento. Quem sou? O que vai dentro de mim de bom ou de ruim? O de bom, evidentemente, que eu preciso ampliar. O que é de ruim, obviamente, eu preciso combater. Mas sem esse conhecimento, que ferramenta eu uso? Que caminho eu tomo? A doutrina espírita faculta isso a todos nós, até com certa facilidade. Isso a gente não pode se queixar. O grande drama está, então, em pegar todo esse conhecimento e ter a coragem de empregá-lo na vida. O que é certo a gente amplia, o que é errado a gente tenta abandonar. Eu costumo dizer que a doutrina espírita se resume numa frase, outra: acertar mais e errar menos. Essa é a frase. Para nós, espíritos imperfeitos, ainda encarnados num plano de provas e expiações, isso é mais do que uma regra. Então, lá no Evangelho, como dizia a vocês, no capítulo 7, isso está em Mateus 5, 6 e 10 dos versículos, ele fala: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Parece uma contradição, né? A gente sabe, bem-aventurado significa muito feliz. Como é que eu posso estar feliz sem estar sofrendo, gente? Né? Então a gente precisa entender isso. O que Jesus queria dizer com essa questão? Eu tenho que estar feliz por estar sofrendo? Então vamos caminhar nessa direção para mim não me antecipar em raciocínio.
Então, o consolo, conforme o dicionário diz, é um alívio, é um conforto, é uma esperança, um refrigério, um bom ânimo. Então, o consolo é isso. O consolo não resolve o problema de ninguém. Ele consola, mostra caminho, diz o porquê das coisas e te estimula a continuar nessa trajetória. Isso literalmente. Aí sim, lá no Evangelho, agora no capítulo 6, Cristo Consolador, ele está lá em Mateus 11, 28 e 30. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Bom, esse alívio é preciso ser compreendido, e ali está claro. O termo alívio, a gente já falou isso ainda há pouco, não significa que eles vão resolver os meus problemas, o que nem seria justo. Eu crio o problema e mando pelo correio para os outros? Né? E se fosse assim? Mas eles têm satisfação em me ajudar, com certeza. Mas será que eu errando e mandando a conta para os outros, eu me melhoro ou me pioro? A gente faz isso com os filhos da gente? Chega no final do ano, tem um comportamento muito ruim durante toda a trajetória de estudo, não passa de ano, não sei se o termo ainda é esse agora que se usa, e chegando ao final do ano letivo, você, não tem importância não, meu filho, toma aqui um carrinho 0 para você. Nós estamos estimulando o mal. Então, o procedimento material é esse, imagina o procedimento nessas questões. Então, o nosso erro, a nossa falha, ela não é nos apresentada, não como muitos talvez pensam ou acreditam, como forma de castigo, nada disso. Vocês, quando negam alguma coisa aos filhos, porque é o nós, ou avós, né? Negamos aos netos ou aos filhos alguma coisa que de fato não corresponde àquela realidade, nós não estamos desejando mal para eles. Hoje não se usa mais isso, né? Se usar dá até cadeia, né, André? Bater nos fundilhos de uma criança dá problema hoje, né? Muitos fazem de forma velada, né? E pedem a criança, pelo amor de Deus, para não contar para os avós, né? Porque dá problema, o avô não faz isso, ou faz, não sei. Né? Mas isso, amigos, a gente quando dá uma palmada, ou dava uma palmada nos fundilhos de uma criança, eu duvido, dói mais na gente do que neles, não dói? Né? E qual era a nossa intenção? Era machucar e ferir ou mostrar que aquilo estava errado? E a gente faz isso depois de um certo tempo em que a gente adverte, fala, e criança é assim. Não vamos falar nesse tempo, porque o tempo não vai permitir. Mas tem coisas na formação cerebral da criança, não digo mental, cerebral, que o cérebro com certas zonas não prontas ainda, não recebe aquilo como ensinamento. Por isso a gente tem que repetir. Você fala agora, a criança vai e faz depois. Quer dizer, aquela zona cerebral não está pronta para a informação. Ela não guarda. Portanto, se diz, e a própria doutrina explica sobre isso, que depois dos 7 anos é que o cérebro começa, então, a captar todas as informações que ele recebe de forma educacional. Então, evidentemente, como está ali, Jesus não tem aqui para curar as nossas chagas. Ele oferece a oportunidade que a gente faça os determinados curativos. Tomai, então, sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. E acharei repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve meu fardo. Aqui tem algumas metáforas, algumas alegorias, que é interessante a gente dissecar. Né? E primeiro ele diz, tomai sobre vós o meu jugo. O jugo é a forma dele ver a vida. Não é isso que a gente está tentando aprender? Nós precisamos ter uma nova forma de olhar sobre a vida, principalmente nas questões negativas. Muito embora as questões positivas, se a gente não vigiar, a gente abusa. Eu costumo dizer que para nós, homens encarnados, o mais é sempre um problema. Porque normalmente a gente passa da medida. Dinheiro demais é problema, saúde demais é problema, beleza física é demais, quem fala muito é demais é problema. Tudo é problema. Se a gente não tiver uma dose, a gente de fato põe isso para fora, exterioriza orgulho, vaidade, ostentação, enfim, não é? Então a gente sabe que também no lado positivo é preciso que haja uma vigilância. Orai e vigiar, recomendava Jesus. Então o jugo era a forma dele ver. E ele diz, olha, mesmo passando o que eu estou passando, eu estou falando em termos bem populares, mesmo que eu estou passando, eu continuo brando e humilde, calmo, tranquilo, sereno. Ele tinha consciência. Não é? Ele sabia da reencarnação dele, do planejamento que caía sobre os ovos. Por isso ele diz, tomai sobre vós, olha o que eu estou fazendo, e procurem fazer da mesma forma quando as aflições se abaterem na vida de vocês, e acharei repouso para as vossas almas, não é? Serenidade, calma, tranquilidade, resignação, a gente vai falar sobre isso, né? Pois suave é o meu jugo, quer dizer, leve o jugo dele, a maneira dele ver a suave, e o fardo, então, tornava-se mais leve. Né? Porque quanto mais a gente se preocupa, quanto mais a gente questiona, se desespera e se revolta, a pergunta é simples, melhora ou piora?
Uma pergunta que resposta óbvia. Tudo fica pior. Então, se você começa a pensar, raciocinar do porquê, ainda que não conheça o porquê, mas começa a avaliar que Deus é justo, que nenhuma folha cai, sem que Deus o permita, e você vai nesse caminho de raciocínio, espera, Carolina, está acontecendo alguma coisa? Não é à toa. Então, deixa eu avaliar. Se eu acredito, aí entra novamente aquelas duas letrinhas, e eu tenho fé, se bom que está acontecendo, é porque de certa forma eu devo merecer. O que me cabe fazer nesse momento então? Pegar aquilo como aprendizado. E aí a melhor solução é fermer la bouche. Bota o tic-tac para trabalhar. Né? Bota ele para buscar. Se ele não achar fundamento, porque se for honesto consigo mesmo, ninguém precisa saber, está em outra vida. Mas se ele achar fundamento, pode ser que ele esteja resgatando naquele momento. A gente vai falar nisso um pouquinho lá adiante. Tá bom, gente? Deu para a gente dar uma caminhadinha? Tá pesado, não? Fala sério. Vamos lá. Bom, então vamos lá, vamos aprofundar um pouquinho, tá? Então, justiça na aflição. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, vocês certamente o conhecem, estudam, podem buscar lá, por favor, até como reforço, porque a gente fez uma síntese, tá? Desde que se admita Deus e Jesus como bons e principalmente justos, não podem agir por capricho nem com parcialidade. Vocês devem notar que nós fizemos um destaque aqui, desde que se admita Jesus e Deus como bons e principalmente justos. Porque hoje, para a gente ser bom, a gente precisa ser justo. Porque às vezes eu me dou uma de bom, mas não estou sendo justo. Eu sou avô, tá, gente? Não é? E a gente, como avós, às vezes passa a mão por cima e coisa e tal, e a gente não está sendo justo. E a gente não está... Tudo para o neto dizer, meu vovô é bonzinho, né? Tem a gente em alta conta. Então, antes da gente ser bom, é preciso ser justo. E o que é ser justo? É tentar viver de acordo com aquilo que a gente reconhece de verdade. É uma tarefa complicada, não é? O tal do não é difícil dizer em certas ocasiões, não é? Muito complicado. Mas a gente precisa ser justo. Mas também não precisa ficar falando não. Não, gente, o nosso mentor espiritual que fala assim, não é o que vocês falam, é como vocês falam. Então eu tenho várias maneiras de falar o não, não tem? Explicando, dando uma voltinha e o não está lá. Né? Eu, na minha família, eu lá em casa, eu sou o burrão mesmo, porque se não, por causa disso e acabou. Mas eu boto a minha cabeça no travesseiro e durmo, tá, gente? Tranquilo, calmo, porque eu tomei a atitude certa. Não importa o que pensa, o que importa é o que eu sinto. Eu também não é para sair por aí rebaixando todo mundo. Não se está recomendando isso, tá, gente? Por isso, Deus e Jesus precisam ser considerados absolutamente justos e bons. Quantas vezes a gente já pediu aos céus, aos anjos de guarda, espírito protetor, entidade, seja lá, qualquer coisa que a gente considere superior que possa nos ajudar e que nós fomos atendidos. Tem na conta dos dedos? Não. Talvez tenha na conta dos dedos quantas a gente pediu e não foi. Mas por quê? Eles estão sendo justos. Porque naquele momento eu não posso ter aquilo. É preciso que eu passe por aquilo. Não é complicado isso, às vezes? Mas é preciso que a gente entenda isso. Por isso, a gente não se revolta e continua caminhando. Não foi dessa vez? Vai ser na outra, não é? Eu não faço mal a ninguém. Tá nessa, né, gente? Mas e aí, esse espírito que ocupa esse corpo aí? Portanto, as aflições da vida têm, pois, uma causa. E uma vez que Deus e Jesus são absolutamente justos, essa causa também deve ser justa. Bem, se eu for resignado e compreensivo, eu vou nesse critério. Mas se eu não for, eu me rebelo, eu me revolto, eu me deprimo. Né? Por isso disse com muita categoria que a depressão é uma doença do século. Porque diante das dificuldades a gente não se resigna, se revolta e se fecha. O caramujo entra para dentro da própria casca, com medo de enfrentar a própria realidade. E ela está lá. Mesmo que você ponha a carinha do lado de fora, ela está lá, porque ela faz parte da sua trajetória. Então, não adianta a gente se esconder, não adianta a gente se omitir. Por isso, a frase que a gente é muito ligado, eu gosto muito de frase, uma frase bem explorada, ela de fato fala muito, que a dor jamais bate em porta errada. Por favor, tenham isso em mente. A dor jamais bate em porta errada, porque Deus e Jesus são absolutamente justos e bons. Então, às vezes, o que eu acho que é ruim para mim,
é bom para o espírito. O problema é que a gente, às vezes, confunde as questões e olha pelo lado da matéria física e não olha pelo lado do espírito. Bem-aventurados os aflitos, está aí. Naquela hora eu tenho que aurir todas essas condições. Vamos lá. A causa da aflição, então. A gente separou por módulos para ver se a gente consegue desenvolver para um bom entendimento. A gente pensa assim. As aflições da vida são de duas espécies, ou seja, tem duas fontes diferentes. Obviamente que, se não todos, a grande maioria sabe a resposta. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora dela, em reencarnações anteriores. Bom, claro, costuma-se dizer que quando a gente passa por uma dor e por um sofrimento, é que o espírito plantou lá, está colhendo agora. Claro que pode ser isso. Mas diga a vocês, existe não digo um dado, mas uma espécie de estatística dentro da própria doutrina que a espiritualidade endossa, que quase 70% das questões que hoje nós enfrentamos dificuldade, nós criamos nessa. Aí diz assim, poxa vida, aí eu vou dizer para vocês, mas como é bom que seja de uma vez, porque determina duas questões. Se o peso é colocado na cruz, é porque eu posso transportar. E segundo, se eu conseguir nessa, eu não levo para outra. Não é positivo? Eu sei que isso causa espécie. Tem um livro chamado Ave Luz, talvez vocês já conheçam, né? Que é do João Nunes Maia, pelo Espírito Shaolin. Shaolin é a reencarnação de José de Arimateia. Ele relata isso no prefácio, tá lá. Por isso que eu estou dizendo isso. E o Pedro pergunta, dentro de tantos ensinamentos que tem ali, numa das questões, claro que não com essas palavras, Pedro pergunta a Jesus que é verdade. Que a dor tem o aspecto, a característica de ensinar, de educar. E Jesus diz, verdade absoluta, Simão Barjona, que era o nome de Pedro. Mas não vos recomendo que procure a dor como forma de aprendizado. Por isso que eu digo, né? Às vezes a gente procurou nessa, botou e a gente se livra. Portanto, quando se apresentar, vamos carregar, gente, tá? Se vocês precisarem, se eu tiver condição, eu tenho uma loja de material de construção, eu vendo umas rodinhas, sabe, para botar na rabeira da cruz, ajuda a transportar, sabe? Se vocês quiserem, faça um precinho módico para todos, até por compaixão, tá bom? O plantio, então, gente, é livre, mas a colheita é obrigatória. Ninguém faz dessa lei, tá? Que pena que a humanidade ainda não aprendeu isso. Se aprendesse, nós estaríamos vivendo esse momento que estamos vivendo, que é fundamental, é necessário para o nosso crescimento. A gente sabe disso. A gente não bate palma, mas a gente sabe, como Jesus mesmo disse, né, que é necessário que venha o escândalo, mas ai daquele por quem vier o escândalo. Então, tudo isso que está acontecendo, embora não caia no nosso gosto, no meu principalmente não cai, tá? Mas é necessário que venha. Está vindo à tona, para ver se a gente desperta de uma realidade que até então a gente estava até sendo, de certa forma, alguns parceiros dessa questão. Isso só traz prejuízo, se não para nós, para todos. Duas fontes, então, têm a fundamental importância nessas questões das nossas dores e aflições. Não preciso dizer, mas nós vamos explorar um pouquinho isso, ainda que rapidamente. A primeira delas, o egoísmo, não é? São duas chagas que Jesus combateu na sua última reencarnação. Com muita veemência, todas as outras imperfeições, elas derivam do orgulho e do egoísmo. Se vocês fizerem um estudo profundo sobre isso, todas as outras imperfeições a gente vai ver que tem ramificação nessas duas particularidades. No Livro dos Espíritos, capítulo 12 da Perfeição Moral, na questão 913, Kardec pergunta aos espíritos, dentre os vícios, ou seja, as imperfeições, qual se pode considerar radical, ou seja, raiz, quer dizer, que é a base de tudo? Obviamente que a resposta está lá. Temos-lo dito muitas vezes, o egoísmo, daí deriva todo o mal. Se a gente for perceber os momentos que nós estamos vivendo no nosso país, para não falar dos outros, é egoísmo puro, não é? O importante é se dar bem, não importa se alguém vai sofrer por eu estar bem. É isso que está acontecendo, não é? A gente não está sendo crítico, tá? A gente está dizendo de uma realidade. Eu não estou aqui falando de sigla partidária, não estou falando de nada. Estou falando de um conceito geral, de uma situação da qual, de certa forma, todos nós estamos inseridos. Temos prejuízo ou não. O egoísmo está ali. As pessoas, quando fazem, tomam esse rumo, não pensam no próximo, pensam em si. Portanto, ali é a forma egoísta de viver. Estudai os vícios, ou seja, as imperfeições, prossegue os espíritos, e verei que no fundo de todos há egoísmo,
Por mais que lhe deis combate, não chegareis a extirpá-los, enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não houverdes destruído a causa. Então, lógico, é algo tão ruim que precisa tirar com raiz e tudo. Eu acho que eu vou falar de algo aqui, eu gosto muito de mexer com plantinha, eu gosto muito mesmo, né? E existe uma plantinha que é danada, chama-se tiririca, vocês conhecem? Se tu puxar a tiririca e deixar a batatinha, ela vem embora de novo. Então nós temos que tirar a tiririca com batata e tudo, tá, gente? Enquanto a gente não tirar isso, de vez em quando, se a gente for sincero, honesto, a gente vai, ainda que seja de forma introspectiva, a gente vai observar que tem uma pontinha lá do danado do egoísmo, que vai nos acompanhar. Por isso se diz com muita clareza, para que isso sirva de consolo, que a gente não vai conseguir extirpar todas as imperfeições, nós vamos conseguir diminuir o percentual, o que já é muito bom. Cadê o Flávio? O Flávio está ali, falávamos ainda há pouco nisso, né, Flávio? Né? O importante é sair daqui melhor do que quando nós chegamos. Obviamente que quando você detecta a imperfeição, o bom é que você lute para reduzir o máximo que você puder. Mas cada um de nós tem um limite, verdade absoluta, não é? Às vezes a gente quer e não consegue. Puxa, é mais forte do que eu, né? Aí diz, não adianta, nessa encarnação não vai dar. Bom, então tá bem, então deixa para outra, mas um dia vai ter que dar, porque é um mal que o Espírito traz. Tendai, pois, todos os esforços... voltei aqui, vou voltar. Tendai, pois, todos os esforços para esse feito, porquanto aí está a verdadeira ferida aberta da humanidade. Quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve limpar o seu coração de todo sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com justiça, amor e caridade. Acabamos de falar sobre isso. O que nós estamos vivendo, falta justiça, amor e caridade. Espiritualmente, me permito acrescentar mais dois: solidariedade e fraternidade. Não é? Dois aspectos fundamentais para que nós possamos viver numa sociedade justa, onde todos recolhem de acordo com o que produz, o que é absolutamente justo, mas há igualdade em tudo. O egoísmo, neutraliza todas as qualidades. Não precisamos falar mais. Quando o egoísmo se manifesta, o importante é a lei do gesto, é que eu esteja bem. O resto, desculpa, é o resto. E isso, de fato, a gente tem que começar a trabalhar isso. Né? Prossigamos. Como disse a vocês, o orgulho e o egoísmo são as duas chagas que Jesus combateu. Vamos falar um pouquinho sobre egoísmo ou lembrar alguma coisa sobre egoísmo. Nesse livro, Páginas de Leon Denis, escrito por Silvio Brito Soares, que já é desencarnado, aqui está a fotozinha dele ali, que ele está bem velhinho. Essa doença é o grande tormento da humanidade. Dele tem origem vários transtornos da vida social. As rivalidades das classes e dos povos, as intrigas, o ódio e a guerra. Não precisava nem falar mais nada, a gente está vivenciando tudo isso também. Essas guerras, essas questões que estão acontecendo no nosso planeta, evidentemente que cada um puxando a brasa para a sua sardinha, onde o orgulho toma determinadas decisões e faz com que a gente se mantenha naquele pedestal que acredita que esteja, e por exacerbar o seu orgulho, não quer descer daquele pedestal com medo de perder e contradizer o que ele próprio tinha afirmado. Tem um país aí, eu não vou dizer o nome, que fica assim na América do Norte, que tem um determinado presidente, que, Nossa Senhora, não estou dizendo o nome de ninguém, tá? Mas que, Nossa Senhora, o sujeito é arrogante de uma tal forma que ele custa a descer do pedestal. E isso, gente, acaba induzindo pessoas. O fato de eu estar aqui hoje, como outros ocupam o espaço, a Andréia e outros irmãos têm uma oportunidade, é preciso que a gente tenha cuidado no que diga, sabe? Porque, de certa forma, nós somos formadores de opinião, induzidores de raciocínio. Não deveria ser assim. Quando João disse a Jesus disse aos seus ensinados, veja se o Espírito é de Deus, ele nos convoca a pensar em tudo que é dito. Que a gente não saia por aí falando que a gente achou que o fulano falou. Chegue à conclusão de... Né? A gente vê que tem outras doutrinas, religiões, que as pessoas seguem cegamente o que um cidadão que é imperfeito, tanto quanto eu, talvez até mais, segue plenamente aquilo que ele ensina. Isso é errado, gente. A doutrina espírita
Em 1857, com a vinda da doutrina espírita, que foi o lançamento de um livro dos espíritos, a partir daquele momento a doutrina espírita nos convoca a deixar o instinto e o impulso e começar a usar a razão, a lógica e a justiça. Ou seja, pensar no que a gente vai fazer antes de fazer. Esse é o lógico. Para isso ela nos fornece esse cabedal de conhecimentos para que a gente tenha no nosso embornal espiritual o material necessário para ser usado quando a gente achar que é necessário. Pensou? Puxa, mas não fala. Isso é instinto. Ou é impulso. Pensa. Como é que eu vou agir diante desta situação? Dá aquele raciocínio. Se você tem lá o conhecimento, você puxa e vai encontrar uma forma de se conduzir. Para isso a gente está aqui, desculpa, entre aspas, perdendo a noite de hoje. Captando e colocando no nosso repositório espiritual as informações que nós vamos necessitar lá na frente, com certeza. Embora os ensinamentos sejam um ensinamento universal, mas nós fazemos parte de todo esse universo. Inspirador de loucas ambições, o orgulho tem coberto de sangue de ruínas esse mundo, e é ainda ele que origina os nossos sofrimentos do além-túmulo. Isso também é outro aspecto que a gente precisa considerar. Um dia nós vamos embora, né, gente? Não é hoje, deixa eu bater aqui, né? Não vamos embora hoje, mas um dia nós vamos. Né? E a vida continua, o corpo fica, mas a mente que está absorvendo e que tem um comportamento consciencial, ela vai se embora com aquilo, e ela vai ficar frente a frente com ela mesma. Então a gente precisa pensar que patrimônio nós estamos levando conosco depois da nossa desencarnação, que às vezes, meus amigos, não é nem desencarnação, às vezes é morte mesmo. Já falamos sobre isso. Tem gente que morre, poucos desencarnam, tá, gente? Porque continuam vivendo aqui como reencarnados, né? A gente desencarna quando a gente vai embora e não tem medo de enfrentar a própria realidade. Desencarnar significa, ó, obrigado, tchau, outro dia eu volto, mas você já era. Agora, aquele que morre, não. Ele morre e continua ali vinculado. Há um dado da doutrina espírita, de um certo livro, que diz que hoje 4 espíritos para cada um. Nós somos 7 bilhões de encarnados e somos 28 bilhões de desencarnados. É um númerozinho razoável, né, gente? Isso tem uma explicação. Morreram, não desencarnaram. Não é isso? Continuam vivendo conosco. Tá? Que não seja assim para nós, né, gente? Eu estou fazendo uma força danada. O orgulho não desvia somente do amor de nosso semelhante, pois também atrapalha todo o nosso aperfeiçoamento, enganando-nos em relação ao nosso real valor ou cegando-nos sobre os nossos defeitos. O orgulho e o egoísmo, então, abafa todo o planejamento reencarnatório. Cultivado em excesso e levado para o lado negativo, certamente só nos traz, como tem trazido, prejuízo. Não estou qualificando ninguém, mas obviamente se nós estamos encarnados num plano de provas e expiações, desculpa, grande coisa a gente não é não é? Aliás, falando de grande coisa, às vezes a gente acha o supra-sumo, né, André? A gente então que tem essas oportunidades de fazer com que vocês nos aturem, às vezes a gente sai, puxa, hoje aconteci, né? E a gente se acha, já pode fazer tudo sozinho. Isso é tão enganoso, isso é tão superficial, que a gente esquece nesses momentos que eu sou tão dependente que quando eu nasci, tinha um anjo de guarda me esperando e que só vai desistir de mim quando eu desencarnar. Olha que absurdo, eu sou dependente, gente. Eu preciso de alguém tomando conta de mim. Olha que absurdo, e a gente se acha às vezes num patamar que não faz sentido, né? Então, isso é orgulho, né? Isso é uma situação que a gente às vezes precisa corrigir. A gente é sujeito a erros, sim, porque eles fazem parte do nosso eu. Ainda, certamente. Já foi mais? Certamente. Está menor hoje? Com certeza. Mas ainda existe. Basta a gente fazer uma reflexão diante de certas atitudes e a gente vai dizer, e eu que pensei que já tinha terminado com isso, né? E a gente vai ver que ele vai lá e se manifesta. Ainda recentemente, deixa eu olhar o tempo aí, aconteceu comigo, eu faço isso questão de relatar, gente, para que vocês não tenham a impressão de que o fato de a gente estar aqui com um pouquinho de estudo, um pouquinho de conhecimento, gente, eu sou sujeito a erro como qualquer um. Recentemente tive uma discussão com uma certa pessoa, que vocês me permitam não citar o nome, e eu já estava, sabe aquele negócio quando o copo já está para entornar? Manjam isso?
Já aconteceu com vocês? Não, né? É só comigo que acontece. Então o copo já estava, e o pingo, nem foi um pingo, né? Foi uma descargazinha que era o que faltava. E aí, amigo, mesmo que eu tivesse certo, eu despejei. E falei muita coisa, e gritei. Gente. Depois daquele episódio, 5 minutos depois, eu fiquei numa aflição da água. Falei, caramba, que moral eu tenho aqui para falar com vocês, né? Pedindo calma, equilíbrio. Né? E aquilo vem tudo na mente, porque é uma cobrança interior que precisa vir, diga-se de passagem. Tá? E eu fiquei mal pra caramba. Falei, só tem um jeito. Botar para dentro o que eu falei não dá. Não volta. Porque depois que sai, não volta. Agora eu preciso me redimir. Fulano, você me perdoa, eu disse coisas que eu não devia dizer, disse de forma que eu não devia dizer. Me perdoa. Se me perdoou ou não sei. Mas que eu fiquei com a minha consciência mais tranquila, não porque o que eu fiz apagou. Não apagou. Tanto não apagou que eu estou comentando aqui que é aspecto que, se acontecer de novo, eu preciso de mais vigilância. O que significa que ainda existe dentro de mim. Tá certo isso? Porque se não existisse, não se manifestava. Né? Então eu fiquei com a minha consciência mais tranquila e depois até me deu uma elogiadinha. Eu falei, caramba, eu estou ficando meio humilde. Não é? Que antes, se dane. Não é? Agora eu já tive a consciência da gente cobra, não cobra, gente? Tem que cobrar, viu, gente? Tem que cobrar retidão de atitude. É preciso que seja assim. Os ensinamentos fazem efeito dessa forma, a gente colocando em prática. Bom, principais causas das aflições. Bom, como a gente já falou, a principal é orgulho e egoísmo. Só para a gente ter uma noção, ainda que pálida, quando a gente manifesta o orgulho e egoísmo, desencadeia uma série de imperfeições que vão terminar num patamar que a gente não gostaria de terminar. Isso é muito simples, é um gráfico que eu gostaria que vocês vissem, que vai de desamor, amor próprio excessivo, vai de personalismo, e continua autoritarismo, prepotência, ofensa, discriminação, malquerência, violência, e finalmente acaba depositando em nosso eu espiritual essas 3 questõezinhas que não fazem, ou pelo menos não deveria mais fazer parte de uma pessoa que está se espiritualizando. Não é? Raiva, ódio e desejo de vingança não pode mais existir dentro de um coração, ou melhor, de um pensamento cristão. Mas às vezes existe. Se isso acontecer, a gente precisa lutar um pouco mais, fazer uma reflexão em nosso próprio benefício. Não é do fulano, como eu falei há pouco, que eu ofendi, não. É em meu benefício, porque se eu não luto, o mal continua em mim. O cidadão ou a cidadã da qual eu me referi ainda há pouco, só vai se melhorar quando ela ou ele quiser. Então esse é um movimento que eu não posso fazer por ele ou por ela. Se sentiu ofendido ou ofendido, não sei. O íntimo é que vai determinar. Se vai guardar dentro dele ou dela a raiva, o ódio, a vingança, não sei. Mas aquilo precisa chamar a minha intenção. Não é justo que seja assim, gente? Não é? E precisa mesmo, não é? Forte isso, gente. Bom, bem dito isso, né? O esquecimento do passado. Imagina se lá atrás eu descubro que hoje na família que eu vivo eu fiz isso, fiz aquilo. Então, as bênçãos dos céus, como se fala popularmente, elas caem sobre nós, às vezes, se a gente dá o devido valor. Né? O esquecimento do passado é algo fantástico. É algo maravilhoso que determina a intenção de que nós sejamos beneficiados através da oportunidade reencarnatória. A reencarnação é uma grande oportunidade de regeneração. Por isso até se diz, reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Quem é o nosso maior adversário? Sou eu mesmo. Então eu estou com a chave na mão para fazer essa questão. Então, se eu não me movimentar, eu vou continuar com o meu interior trancado e fechado. Por isso, momentos de reflexões são importantes a gente ter essa questão na nossa mente de ter oportunidade de se modificar. E o esquecimento passado passa por isso. Esposa ou marido que traiu a esposa, ou filho que traiu isso e fez aquilo, o outro... Enfim, a literatura espírita é farta nesse conhecimento, é só a gente buscar, a gente não vai fazer comentários sobre isso. E aqui ele faz uma breve situação. Por que então do esquecimento do passado? O espírito renasce frequentemente no mesmo meio em que viveu e frequentemente se acha em relação com as mesmas pessoas, ou melhor,
com os mesmos espíritos, a fim de reparar o mal que lhes fez ou auxiliá-los no crescimento espiritual. Bom, temos duas questões ali que talvez a gente possa se enquadrar. A primeira dela, reparar o mal que lhes fez. Bom, então eu tenho uma dívida e preciso, com a convivência, tentar reparar. E tem uma outra um pouco superior, que também não deixa de ser menos responsável, quando ele diz auxiliar-lhes no crescimento espiritual. É aquele que progride muito, ou aquela que progride muito em conhecimento, em vontade de se melhorar, que desencarna e vai embora. O mesmo não aconteceu com aqueles ou aquelas que ele ama ou ela ama, né? E ele, espírito, com boa intenção, já com certo adiantamento, de volta ao plano espiritual, não se fica feliz e satisfeito em ver que os que ele ama continuam lá. É aí que ele volta em missão. Por isso está dito ali, auxiliares no crescimento espiritual. É aquele que engole sapo, engole brejo, que atura tudo. Não sei como é que você aguenta essa peste dessa mulher, esse marido relapso, não sei. Existe, né? E o sujeito baixa, não tem sangue na veia, isso é um traste, um zero à esquerda. E não sabe exatamente o que está dentro dele, não é? Sangue de barata, não é? E está lá ele ou ela, lá passivamente aturando aquelas bobagens, aquelas infantilidades, com o propósito de dizer, minha filha, meu filho, não é assim, né? E a gente não vê isso com muita fartura, infelizmente. Mas nós estamos caminhando para lá, essas questões, né? Quando a gente vê, a gente tem uma outra qualificação que vocês não disseram, mas vão me permitir, já que a gente está usando vários critérios populares, é um banana, não é? Merece ter um... Pois é, não é? Vamos lá. Portanto, essas lembranças, ou seja, do bem e do mal, poderiam trazer os graves inconvenientes. Está melhor que não, né? Melhor que a gente caminhe, e isso se fica explícito para nós na própria convivência. Os observadores vão perceber o que está acontecendo ali naquele relacionamento. Percebe o que foi, o que deixou de ser. É fácil. A gente hoje, se for observador em vez de crítica, a gente percebe a análise do espírito que está optando aquele corpo. Isso nos dá uma certa faculdade de lidar com as questões com menos dificuldades. Claro que vai exigir da gente, às vezes, ser banana, não tem importância, né? Mas a gente vai parar para pensar e vai analisar. Fulano tem isso, fulano é assim, com esse ouvido assim, com esse... Isso chama-se tato, né? Tato. Não é botar máscara não, gente. É saber como lidar com as questões. Meu amigo ali é dessa forma, eu tenho uma convivência, e daqui a pouco eu percebo que ele tem essa ou aquela fraqueza. Em vez de eu criticar, por que eu não posso compreendê-lo? Né? Não me envolvendo, não dando alimento para que ele alimente a própria imperfeição. Meu amigo, é só um exemplo, tá? Não leve isso a sério. Tá? Muito bem. Reconcilia-te, então, como diz a vocês, com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Então, a autoanálise, um conhecimento das nossas questões interiores, nos levam a ter essa tranquilidade. Bom, essa é a palavra-chave. Resignação. Vamos ver o que significa? O homem, o espírito, que sofre é semelhante ao devedor que deve uma boa quantia. Portanto, os que sofrem devem considerar felizes, porque as dores nesse mundo são as dívidas de faltas passadas, que, se encaradas e suportadas com paciência e resignação, irão poupar ao devedor séculos de sofrimento nas vidas futuras. Portanto, esse tipo de comportamento, com o conhecimento que a gente está adquirindo, é óbvio, e colocando-os em prática, faz com que a gente economize algumas reencarnações. Então, nós, como espíritos reencarnados, determinamos a quantidade de reencarnações futuras. Vocês estão gostando desse momento que nós estamos vivendo? Estão gostando do ambiente familiar, do ambiente social, do ambiente criminal? A gente certamente, como espírito, não gostaria que fosse assim. Talvez a gente não optasse por essa razão. Portanto, está na nossa condição escolher o número de reencarnações necessárias para que eu possa colocar em prática aquela frase determinante recebida por Kardec. Colocar sob domínio as suas inclinações mais. É isso que vai determinar a nossa necessidade de reencarnar ainda no plano de provas e expiações. Enquanto a gente teimar em cultivar o mal e não fazer força para ter o bem sobre o outro aspecto, a gente vai ter que reencarnar. Não sairás de lá enquanto não pagares o último centavo.
Tá bom? Vamos lá. Não vos preocupeis, pequeno rebanho, pois é da vontade do vosso Pai dar-vos o reino. Isso é um consolo. Há um planejamento espiritual para que a gente seja feliz. Eu já fui, não sou mais, mas quer dizer, tenho simpatia. Na época que o Fluminense tinha um time de futebol bom, não sei por que vocês estão rindo. O presidente era o Francisco Horta, os mais antigos lembram disso, né? Lembra, doutor Francisco Horta. Montou um time massa, gente. A gente, como tricolor, se achava, né? E foi, não vou falar sobre isso, né? Mas ele inventou, ele falou de um lema que hoje, para nós espíritos, é o que determina o nosso caminhar. Alguém lembra o que é? Opa, pronto aí. Não é isso que o espírito tem que ter na mente? Eu vim para vencer, eu não vim para perder. Eu vim para ganhar. Mesmo com tanto sofrimento, com tanta dor, dificuldade, eu vim para vencer. Mas vencer a quem? A mim mesmo. Né? Então, esse ensinamento, essa frase, não importa se é verde, vermelho e branco, né? É importante que a gente tenha isso em mente. Com tudo que se sucede na nossa vida, a proposta é que eu vença, mas que eu supere a mim mesmo. Bom, isso é algo aqui que eu acho que ainda dá tempo, até 9, André. Não, 5 minutos. Tá. Então, o abrandamento das aflições. A gente pode abrandar as aflições? Então, ele diz lá, depende de como é encarada a vida terrestre. Depende do conhecimento do espírito. Quem comanda na carne é o espírito, portanto, como o espírito encarna. O infrator sofrerá tanto mais quanto veja longa e penosa a duração do sofrimento. Através da falta de resignação, fica sofrendo aqui, só aumenta o pesar, só aumenta a dor, cada vez a gente fica mais sofrido, deprimido e desestimulado a procurar uma alternativa de solução ou de administração, como foi dito. Porém, e se colocando do ponto de vista da vida espiritual, verá a aflição como um ponto no infinito. Perdão. Como uma meta a ser alcançada. Compreendendo-lhe a brevidade, assim esse momento penoso passará bem depressa, com a certeza de um futuro próximo mais feliz. Então a gente sabe que uma vez superada aquela dificuldade, se a gente não criar uma outra dívida, acabou. Passou. Tudo passa, não é? Tem uma mensagem de Chico que fala sobre isso. Tudo passa, e é verdade. Agora, como você passa, essa é a grande questão que a gente precisa entender. Essa certeza, que a gente chama de fé, o sustentará e o encorajará. Em vez de se lamentar, agradecerá as dores que o fizeram avançar. Aí já é me pedir demais. Mas, dentro da minha consciência, se eu não reclamar, já está bom. Agora, agradecer por estar sofrendo, vocês vão me perdoar a minha imperfeição. Isso eu não vou fazer, não. Isso não está no meu alcance. Eu ainda dependo do meu anjo de guarda, sabe? Quem quiser, então, vir após mim, pegue a sua cruz e siga-me. Então é isso. Quer seguir Jesus, amigo? Tem cruz para colocar no ombro, não tem como. E ele continua lá. A fé no futuro é o remédio certo do sofrimento para aquele que crê que é forte pelo remédio da fé. Portanto, aquele que sofre e tiver a fé por alicerce, será colocado sob sua proteção e saberá sofrer. Então, aí sim, nós temos que aprender a saber sofrer. Quando se abater as questões negativas, se é que vão se abater, a gente tem que saber se comportar diante delas. E elas aparecem muitas e muitas vezes. Né? Então, a gente tendo essa consciência, esse conhecimento, com certeza podemos não tirar um 10, mas se tirar um 6,5, 7, acho que já dá para passar de ano. Né? Rapidinho. Isso está lá no livro Céu e Inferno, que é muito interessante. Tem um capítulo do Céu e Inferno, que certamente alguns devem conhecer, se não todos, chama-se o Código Penal da Vida Futura. É muito bom, nós temos uma palestra sobre isso. Então, lá no livro do Céu e Inferno, que o céu em geral, a palavra designa um espaço indefinido que circunda a Terra. O inferno, segundo o cristianismo, é um lugar destinado ao suplício eterno das almas condenadas. Nós espíritas, o que estamos nos espiritualizando, a gente sabe que o conceito não é mais esse. E aí ele resume lá no livro de Divaldo, que o céu e o inferno são dependências que construímos em nosso íntimo, que são vitalizados pelas aspirações e mantidas a longo esforço pelas atitudes que imprimimos ao nosso dia a dia da existência. Então, às vezes, a gente pode estar no meio da guerra e pode estar, não digo no céu, mas pode estar tranquilo, calmo, olhando com outro,
Velório é muito assim, né? Para ir velório, as pessoas que vão a velório acham que tem que gritar, arrancar os cabelos, né? Que tem que... Isso é forma assim. Aí vem um sujeito lá no canto, quietinho, coisa e tal. Aí ela vê um comentário, né? Não tem sangue na veia. Disse que gostar, não gosta nada, não está nem sofrendo. Mas tem que sofrer? Né? Não, você tem que ter consciência do que está acontecendo. Né? Então, o velório tem dessas questões que a gente pode observar o conceito que as pessoas fazem a respeito do determinado sofrimento. Um outro termo que é muito usado, para a gente terminar, é esse, né? A gente nunca admite que o espírito, que a carne é que é fraca. Então, né? Fulano fez isso aqui, Deus cometeu um adultério. A carne é fraca. A carne não, quem mandou foi o espírito, né? Então lá diz, há tendências visiosas, está no céu e inferno, que são evidentemente do espírito, porque se apegam mais à moral do que ao físico. A carne só é fraca porque o espírito é fraco, o que inverte a questão deixando àquele a responsabilidade de todos os seus atos. A carne, destituída de pensamento e vontade, nós temos o cérebro, nós temos a mente, não, a mente está lá no espírito. Aqui só obedece o que a mente determina. Né? Não pode prevalecer jamais sobre o espírito, ainda mais aquele que tem um pouco de educação espiritual, como a gente está adquirindo, que é o ser pensante e de vontade própria. O espírito é que dá à carne as qualidades correspondentes ao seu instinto. Mais instinto, menos instinto. Mais impulso, menos impulso. Ou então, raciocínio que vem pela lógica, vem pela aplicação de todos os conhecimentos. Bom, eu acho que eu vou parar por aqui, porque eu não quero infringir as regras da casa. A culpa é minha que falo muito. Só vou deixar aqui, as aflições causadas pelas dores, sofrimentos, obstáculos e problemas são as moedas com as quais pagamos as faltas e os erros, que em nossa ignorância, seja por falta do saber ou não, porque às vezes a gente sabe e continua fazendo, né? Cometemos nesta ou noutras encarnações. Com elas, se resignados, compramos, entre aspas, a felicidade futura. Isto porque os aflitos têm contas a ajustar com a justiça divina. A bateria já foi. Dá um enter aí, tá só um enter ali no computador. Só um enter. Só para sumir isso daí. Não foi. É porque ele quer que eu vá embora mesmo. Não. Bateria programada. Lá na UMEP, aqui já fui lá na UMEP. Agora que eu entendi a filosofia da questão. Se ela vai me dar mais um minuto. Lá na UMEP, a gente vai fazer palestra. Discretamente, tem uma plaquinha em cima assim, falta tantos minutos. Aqui, ó. Só que lá é dobradinha assim, aí eu olho. Dá licença. Falei, ô Valdir, é uma maneira sutil de dizer, ó, cara, se tu se toca, né, pô? Com elas, se resignados, compramos, repetindo, a felicidade futura. Isto porque os aflitos têm conta a ajustar com a justiça divina. As lágrimas das aflições, quando suportadas com paciência, resignação e fé, lavam as manchas da consciência e purificam o espírito. Por isso Jesus diz que são felizes os que choram. Lembra do capítulo? Bem-aventurados aqueles que sofrem ou que choram. Porque já iniciaram o resgate de débitos anteriores. Embora a terra no momento nos reserve lágrimas, suaves consolações nos esperam no mundo espiritual, onde entraremos libertos de remorsos, originados pelos maus pensamentos, atos e palavras praticados no passado. Então, meus irmãos, eu quero agradecer muito o carinho, o respeito, a consideração. Não posso deixar de dizer que me senti muito bem entre vocês, tá? E a gente espera que, de certa forma, ainda que modestamente, tenha sido útil. Lembramos alguns assuntos, né? Poderíamos estar falando aqui da Copa do Mundo, que seria pior, né? Então falamos das aflições outras, né? E onde Jesus ensina que todos nós que estamos cansados e oprimidos, vamos recorrer aos ensinamentos e aos exemplos de Jesus, e certamente a gente vai encontrar consolo. Gente, uma ótima semana, muito obrigado, meu carinho, meu respeito a todos vocês.